Oi. E com vocês, qual é a Tubia? Oi. Oi, gente, bom dia. Eu tenho que segurar esse microfone que não sai som aqui, mas sai som lá no streaming, tá? Então, eu vou me sentir um pouco bobo. Vocês conseguem me ouvir? Eu acho que sim, minha voz é um pouco alta. Bom, eu sou o Vinícius, essa é a Beatriz. A nossa ideia aqui, essa palestra vai ser bem curta, porque eu sei que vocês querem almoçar. Vieram de longe e não tomaram café, porque não tem lanche vegetariano no avião. Mas a ideia dessa palestra é, na verdade, fazer um call to action para todos vocês e falar sobre como projetos locais vão ajudar a fortalecer a sua comunidade e pensar local. Só para a gente começar, quem aqui não é de uma capital? Ok, já parece bom. É o da esquerda. Isso. Bom, basicamente, a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre projetos e como é que e ajudar vocês a pensar um pouco nisso, pensar em desenvolver projetos e principalmente projetos locais olhando para essas comunidades. A definição mais simples de projeto que eu tenho é que são iniciativas individuais ou coletivas planejadas. O ideal é que elas tenham um mínimo de planejamento, né? Toda iniciativa empreitada você consiga de alguma forma planejar isso. Mesmo que minimamente, a partir do momento que você tem uma ideia, você já começa a fazer um planejamento, ainda não seja algo muito minucioso e tudo mais, e que visa atingir um objetivo. Então, você pretende algo com essa ideia, com esse projeto, com essa iniciativa, você quer fazer alguma coisa, fazer algo acontecer. Então, basicamente, essa é a definição de um projeto. E aí, quando a gente traz isso para o âmbito de projetos locais, o que isso quer dizer? Que, basicamente, você vai priorizar ou você vai olhar para uma parcela mais específica da comunidade de Juízes. Então, ao invés de você pensar em um projeto que atinja o Brasil inteiro, que atinja o mundo inteiro, o universo inteiro e tudo mais, você vai pensar na sua loja, a loja que você frequenta, que não necessariamente você é o dono, mas a loja que você frequenta, a sua cidade, um pequeno grupo de cidades, então, por exemplo, regiões metropolitanas, sei lá, tem gente aqui que é do ABC, de São Paulo, que são algumas cidades que não são na capital, são próximas ali, e elas juntas elas formam ali um pequeno grupo, ou então um grupo específico de pessoas e algo assim. Então você visa, a ideia é não ter pensamentos muito grandes. E por que isso? Primeiro porque a maioria das pessoas quer fazer projetos de longo alcance. Então já tem muita gente pensando nisso. Isso não quer dizer que vocês não devam pensar nisso. A ideia não é essa. Mas a ideia é que se todo mundo pensa simplesmente em algo de larga escala, eu quero fazer um projeto que atinja várias pessoas fora do meu país e tudo mais, quem está cuidando daquela loja? Quem é que está olhando para aquela sua comunidade? Para aquele jogador do Friday, para aquela pessoa que pode ser um juiz ali? Ninguém está olhando para essas pessoas. Então, isso acaba ficando muito difícil. E a comunidade de juízes ela é autossustentável. Então, ela precisa que juízes formem novos juízes e despertem o interesse de novas pessoas no programa de juiz, senão a coisa para, em algum momento isso para. Então, a ideia de começar a pensar local e trazer essas iniciativas para esse tipo de pensamento é algo muito importante dentro do programa, senão a coisa simplesmente para de funcionar. Por que a gente deve investir em projetos locais? Primeiro, a gente conhece a necessidade da nossa loja, da nossa cidade ou do nosso grupo de pessoas que a gente está incluído na comunidade. A gente pode encontrar novas lideranças para desenvolver o nosso local. Tem mais espaço para crescimento, porque cidades mais desenvolvidas, como São Paulo, por exemplo, já tem lideranças estabelecidas, então isso é um ponto positivo. E, no final, tudo é comunidade local. Tudo que você faz localmente vai refletir em larga escala. Esse é um ponto muito importante. Isso aqui vai ser bem complicado. Esse é um ponto muito importante, se a gente for olhar aqui. Porque, muitas vezes, nós temos um comportamento, nós podemos ter um comportamento, isso não é exclusividade de ninguém, isso é natural, e
e esperar que algo aconteça para a nossa comunidade. Então, nós podemos assumir uma postura um pouco passiva e esperar que algo seja feito. Só que o ponto é, não tem ninguém melhor do que você que vive ali aquela comunidade para entender quais são as necessidades, o que poderia dar certo ali, o que falta. É difícil saber. Para um juiz que esteja fazendo projetos que sejam mais visíveis, digamos, em termos nacionais. Então, um projeto, sei lá, a organização de uma conferência nacional, é um projeto desse tipo. Você fala, pô, esse juiz que está fazendo isso, ele não conhece a loja que você frequenta no interior de uma cidade, ele não conhece mesmo a loja que seja na capital, às vezes é uma loja pequena, que não é muito frequentada por muitas pessoas e tudo mais. Então, você tem esse conhecimento. E essa parte de desenvolvimento de novas lideranças é algo muito importante. Como é que lideranças, elas não simplesmente brotam dentro do programa, elas não acontecem da noite para o dia. E é preciso que elas continuem acontecendo. E como é que elas vão continuar acontecendo? A partir do momento que você começa a trabalhar mais no seu dia a dia. Porque a partir do momento que você trabalha mais no seu dia a dia, isso começa a evidenciar, esse trabalho evidencia. Isso é notado em diversos juízes que para hoje, que nós observamos, falando, poxa, esse cara aqui é super importante, esse cara faz aquilo lá. Eu estou falando isso internacionalmente mesmo. Muitos desses juízes chegam ao status que eles têm porque eles conseguiram tocar muitos projetos desse tipo e conseguiram fazer com que esse bom trabalho precedesse a sua imagem. Então, desenvolver novas lideranças, isso parte muito pelo trabalho de formiguinha, o trabalho do cotidiano, o trabalho do dia a dia. E essa é uma coisa muito importante. Então, quando você... Isso que a Bia falou também é uma coisa muito interessante. Grandes centros, eles tendem a ser muito saturados. Então, se você só focar em fazer um trabalho de grande centro, um trabalho de grande alcance, por exemplo, um trabalho muito midiático, você pode acabar encontrando dificuldades, sendo ofuscado, ou tendo ideias que já estão em prática, e coisas desse tipo. E você pode se frustrar. E o que a gente não quer no programa de juízes é que as pessoas se frustrem e desistam e desanimem. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar localmente, você passa a ser uma liderança para aquele grupo de pessoas. E isso, em algum momento, vai te impulsionar a ser uma liderança onde outras pessoas vão conhecer. Porque esse trabalho, quando ele é bem feito, ele acaba ganhando visibilidade e oportunidade. E, no final, não existe um grande programa de juízes brasileiro. Não existe um grande programa de juízes mundial. No final, tudo são comunidades locais. Se você começar a olhar de forma mais micro, do macro para o micro, você vai ver que, no final, tudo são comunidades locais. Mesmo em grandes centros como São Paulo, onde temos muitas lojas com grande público, no final, tudo se resume a pequenas comunidades em cada um desses lugares. Então, se você consegue pensar localmente, você consegue chegar em projeção, em projetos... que sejam, está ajudando, que sejam de maior alcance, de maior abrangência, consegue se projetar como uma liderança e se desenvolver como uma liderança. Isso é muito importante também, que você consiga desenvolver as habilidades, as skills necessárias para conseguir pensar e administrar e desenvolver projetos que eles acabem transcendendo esse escopo. E aí, aqui já indo para uma parte um pouco mais prática, menos filosófica, eu vejo que muitas pessoas, isso não falando especificamente da comunidade de juízes ou falando do MEDIC, falando de qualquer tipo de comunidade que envolva pessoas, grupo de pessoas e que elas se unam por algum tipo de objetivo. É difícil visualizar que tipos de projeto eu posso fazer. O que exatamente é um projeto? Porque nós não somos treinados para desenvolver projetos. Muitos de nós, essa é uma coisa muito difícil. E as pessoas os juízes mesmo costumam dizer que dentro do programa, muitas vezes nós temos acesso a profissionais qualificadíssimos fazendo coisas que empresas pagariam fortunas, treinamentos que empresas pagariam fortunas para ter, e isso é feito simplesmente porque a gente acredita que isso é bom para os juízes e tudo mais. Então, alguns tipos de projetos que eu consigo identificar como áreas interessantes. Primeiro, vocês poderiam olhar para as esferas dentro do programa de juízes. E isso já daria uma ideia de quais projetos isso vocês podem desenvolver, que tipos de projetos e tudo mais. Então, no blog
de recursos oficiais, vocês conseguem ver as esferas e trabalhar nisso. Mas, por exemplo, nós podemos ter projetos de expansão e crescimento do programa, projetos de divulgação e integração, de melhoria técnica, motivação e outros. Sei lá, se vocês tiverem ideia de outros projetos ou de outras áreas que isso pode trabalhar, também é interessante e tem espaço para ser desenvolvido. Sim. Quando você diz projeto, seria apenas coisas relacionadas a um juiz ou projetos que envolvam jogadores? Então, você pode atuar como um juiz em um projeto, uma iniciativa que atinja jogadores. Eu acho que não existe nenhum problema nisso. Você pode focar também na comunidade de juízes, e isso eventualmente vai respingar na comunidade de Magic, porque um bom trabalho feito da comunidade de juízes ele vai, de alguma forma, refletir na comunidade de Magic, porque não existe comunidade de juízes sem Magic, então, de alguma forma, você vai conseguir correlacionar isso. Mas aqui, explicitamente, a minha ideia é que vocês se sintam, de alguma forma, munidos de material ou de pelo menos uma motivação ou de algum insight ou algum lampejo, qualquer coisa, para fazer alguma iniciativa voltada para o programa de juízes. Eu preciso escolher um tipo de projeto para fazer o meu projeto? Ou eu posso... eu tive uma ideia legal, vou fazer isso aqui e... não, droga, eu tenho que encaixar no projeto primeiro para começar a fazer isso. Ou eu posso tomar a iniciativa e depois, se alguém me perguntar, eu digo, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que encaixa aqui. Então, você não precisa necessariamente pensar dessa forma aqui, então ir de um tipo de projeto para ter alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas a partir do momento que você tem uma ideia, ok, trabalhe nessa ideia. E aí... Então, também só complementando um pouco a pergunta do Éder, que se você trabalha a comunidade de jogadores, você automaticamente está trabalhando de juízes também, porque todo mundo já foi jogador aqui, somente. Então, a gente passa por etapas. Se você melhora a comunidade de jogadores e traz conhecimento e a informação para eles, você também desenvolve a comunidade de juízes, porque eles podem se interessar e trazer as próprias transformações para a comunidade de juízes. Posso passar? Então, a ideia aqui com o que seriam projetos de expansão e crescimento. Então, vamos lá, vamos desconstruir isso um pouco, então. Aquilo que o André falou é muito interessante, porque você não precisa olhar para uma área de ação e pensar em projetos que se encaixam ali. Você pode simplesmente ter uma ideia e partir para isso. O que eu quis fazer aqui é basicamente explicar como tipos diferentes podem atingir de forma diferente a comunidade. Então, o que seriam projetos de expansão e crescimento? São basicamente projetos cujas suas ações elas visam expandir a comunidade de juízes, o crescimento dessa comunidade de juízes. E, peraí, vocês têm alguma ideia de que projetos, de que ações poderiam resultar na expansão da comunidade, numa comunidade local de juízes? Como isso poderia ser feito? Matheus? E esse é um exemplo muito claro e prático de que dá certo isso. Então, muitos juízes e muitas pessoas, elas não necessariamente têm o interesse, e nem o desejo, e nem o tempo, e nem a disponibilidade de... eu estou no programa de juízes, eu quero simplesmente virar um juiz nível 5, que nós não temos mais. Quero ser um juiz de GP, eu quero escrever os documentos, eu quero ser a pessoa que trabalha em todas essas coisas. Não, eu simplesmente quero ser um juiz aqui, eu quero ajudar essa comunidade, eu gosto do jogo e eu quero que outras pessoas se interessem por isso e conheçam as regras. E esse é um exemplo muito prático. Então, um workshop em uma loja, ajudando os jogadores a se tornarem melhor nas regras, e aí é o que o Éder falou. Então, ele não necessariamente estava focando em outros juízes, ele não tinha outros juízes para trabalhar, então eu quero ajudar essas pessoas a melhorarem seu conhecimento de regras e resultou na expansão da comunidade de juízes. Nicolau?
Também. Eu acho que não é nem questão de também, mas não só questão de expansão, de explicar para as pessoas, melhorar o conhecimento de regra das pessoas. Eu acho que uma parte muito importante é explicar para as pessoas como que é o acesso ao programa de juízes. Porque às vezes o jogador ele tem um conhecimento muito bom de regra, só que ele acha que para ser um juiz nível 1 ele tem que ter um conhecimento exclusivo de regra. Sim. Eu digo isso porque eu trabalhei com a comunidade de gênero do eixo, que eu venho, e eu mesmo tinha essa visão de que para virar juiz você tinha que ser o cara, sabe? E aí eu estava no GP e fui fazer a prova de juiz e vi que a prova não era aquela monstruosidade que eu esperava que fosse. Então acho que quando a gente passa para a comunidade que ser juiz não é ser um monstro de outro mundo, as pessoas começam a se interessar e ver que é possível. Então eu acho que é um ponto muito importante. Então, essa é um outro tipo de atividade. E ela está realmente ligada com a expansão e crescimento do programa, que é simplesmente apresentar o programa de juízes para pessoas interessadas, para outros jogadores. Então, o simples ato de você, eventualmente, falar com as pessoas sobre isso, ou convidá-las a isso, ou entender pessoas, procurar pessoas que estão interessadas nisso, ou que têm algum potencial e possam querer vir a ser juiz, já é uma atividade. É só muito bom lembrar que a gente tem um material muito bom nisso no blog, que é o Torne-se um Juiz. Quando alguém chega para ti e fala, eu quero ser juiz, a primeira coisa que tu faz é tu manda aquela página para ela. Na hora, a pessoa lê aquela página e ela fala, não, é isso que eu quero, ou para, ou não era isso que eu esperava. E lá tem coisas tipo, você não precisa ser o volume da regra. Se bem que você é uma pessoa maravilhosa já por se interessar no nosso programa. Né? Que isso aqui é uma coisa que nós temos milhões de jogadores e, sei lá, 7 mil juízes no mundo. Então, cada pessoa que deu um espaço deu o tempo dela para se dedicar a esse nosso jogo já é uma pessoa muito Mas maravilhosa. só para complementar a questão lá que eu vivenciei, é que às vezes a pessoa nem vislumbra, pensar em cogitar, assim, então ela nem comenta que quer ser juiz. Sim. Porque ela acha que o negócio é tão longe. Uhum. Mas aí vem O um. que faz, só Aí, contar, o que faz, o que muitas vezes inspira uma pessoa de uma cidade do interior como era lá, é alguém de lá virar juiz. sim. Por exemplo, em Volta Redonda, o Izuki, inclusive, testemunha, não tinha nenhum juiz. Aí apareceu o Izuki, eu me interessei e começou a aparecer mais 2, 3, 4 pessoas, e eu já vi uns 5 juízes lá. Os caras acham que vão ficar ricos iguais a ele, né? Tá bom. Aí tem uma outra parte do programa que é a motivação pessoal. Infelizmente, a gente não pode chegar para uma pessoa e falar, não, você vai virar juiz. A pessoa tem que querer ser juiz. Então, se a pessoa chega naquele ponto e fala, eu quero ser juiz, mas eu não vou atrás. Aí já começou, aí aquela pessoa já está se mostrando uma pessoa que talvez ela não seja uma. Vamos lá, a gente vai ter mais espaço para outros exemplos aqui. Vamos deixar essa discussão depois. Então, vai, manda. Só para dizer que o que eu quis dizer com isso é só que quando o cara vê que alguém conseguiu, ele também começa a achar que ele consegue. Sim, eu vou chegar lá também. Então vamos lá. O que vocês falaram é basicamente alguns dos exemplos que nós temos aqui, que é recrutamento, e isso aqui é muito engraçado porque esse é o exemplo de como eu me tornei juiz. Um dia um cara estava olhando o Facebook e me chamou no chat e falou, cara, eu vi que você responde umas dúvidas de forma correta nesse grupo, onde as pessoas geralmente respondem de forma muito errada. Você já ouviu falar do programa de juízes? E foi assim que eu me tornei juiz. Então eu fui pescado, eu fui pescado num grupo de tudo mais. Grupos de estudos, de candidatos e tudo mais. Então isso que vocês falaram realmente são boas iniciativas, são bons projetos para a expansão e crescimento do programa. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Um projeto não é necessariamente algo que você cria no Jodi Apps e tudo mais. Então, não é disso que a gente está falando. Isso pode ser, isso é parte. O Jodi Apps, os projetos no Jodi Apps, eles funcionam mais como uma ferramenta de comunicação entre pessoas que estão trabalhando em um projeto e principalmente projetos que tenham uma escala, uma abrangência maior, onde ter um fórum, o grande diferencial de um projeto do Jodi Apps é que você ganha um fórum para aquele projeto. Então, pessoas de diferentes partes do mundo trabalhando juntas, elas conseguem se comunicar de uma forma mais eficiente. Então,
Mas um projeto aqui, ele não está restrito a isso. Você não precisa criar nada no Dia de Apps para ter um projeto dentro do programa de juízes, para ter uma iniciativa e desenvolver um trabalho desse. Então, quando eu falo de projetos, não relacionem com o projeto do Dia de Apps. Aquilo ali seria mais uma ferramenta se você quiser usar ou não. Então, tem uma série de projetos hoje no Brasil que eles não dependem do Dia de Apps e não precisam depender. Então, não pensem nisso como uma restrição e tudo mais. Bom, projetos de divulgação e integração. Aqui é um pouco disso que a gente está falando agora também, que são projetos que têm como objetivo divulgar a comunidade de juízes. O que é isso? É apresentar a comunidade de juízes para as pessoas. Então, esse workshop é um bom exemplo. A divulgação, a presença de juízes dentro de torneios ou fazendo... O Cauê tem uma proposta interessante que eu não sei se passou, não sei se vai rolar no GP São Paulo, mas a proposta dele era ter, como já existiu no passado, em alguns outros eventos maiores no Brasil, ter uma banquinha do programa de juízes dentro do evento. E igualzinho aquelas pessoas que vêm vender coisas na sua casa. Você tem 5 minutos para ouvir a palavra do programa de juízes? E a ideia é essa mesmo. Então, isso daqui é a divulgação do programa e a integração com a comunidade de Magic. Então, é você apresentar o que é o programa de juízes e fazer tudo isso. Então, eu não sei exatamente o porquê não deu certo, mas essa é uma iniciativa. Se alguém tiver um interesse em fazer algo do tipo na sua cidade, na sua loja e tudo mais, eu tenho certeza que o Cauê vai ter bastante prazer em explicar e pensar e desenvolver isso com vocês, ajudá-los de alguma forma. Isso é algo que é muito natural para a gente, porque nós fazemos parte desse programa e ninguém melhor do que a gente conhece esse programa. Ainda que você ache que conheça pouco, você conhece mais do que alguém que está fora. Então, por exemplo, você sabe o tipo de comunicação que acontece, você entende que existem essas conferências, que existe um canal de dúvidas, que eventualmente existem os churrascos organizados pelo Éder, Hugo, o Estranho e mais uma galera. Então, assim, existe muita coisa bacana dentro do programa de juízes que as pessoas desconhecem. Então, com iniciativas desse tipo, você consegue atingir pessoas e desenvolver mais o Magic e o programa na sua região. Então, aqui uma coisa interessante que o André vem fazendo, ele escreve artigos como juiz para uma loja de Brasília. Então, isso é uma coisa muito interessante porque isso acaba dando para o jogador uma nova visão do que é um juiz. É uma pessoa que colabora com a comunidade. Você tira aquele estigma que tem muito forte no Brasil ainda, que o juiz é um carrasco, o juiz é o cara que dá penalidade. Então, aqui você começa a se apresentar o programa de juízes como um serviço para aquela pessoa. Então, você está ajudando essa pessoa a ir melhor nos torneios, a não cometer erros. Fanpages, esse é o caso da página de dúvidas no Facebook, que é um super sucesso. Ela aproximou muito os jogadores do programa de juízes, então isso é muito interessante. Eu acho que alguns juízes se formaram porque conheceram o programa de juízes através dessa página. E ela tem ajudado a desenvolver outras pessoas também. Então, é um projeto que ajuda pessoas a se desenvolver dentro do programa. Pequenas palestras, então, em lojas, isso aqui é muito interessante, porque se você, como juiz, se o programa de juízes está presente dentro de uma loja, os jogadores vão entender que existe um programa, vão entender que existem pessoas que se preocupam com aquilo, que se preparam, que têm uma atenção e um carinho, então você acaba, de alguma forma, se integrando com ela. E os encontros informais, que o pessoal tem feito também, que acaba, de alguma forma, desenvolvendo um pouco aquela comunidade, dando aquela sensação de eu pertenço a algo. Entender que você pertence a algo também é muito importante. Eu conversei com um juiz essa semana, que ele chegou para mim e veio pedir uma camisa, certo? Para quem não sabe, eu que tento organizar as camisas de juiz dentro da comunidade. E o motivo que ele veio conversar comigo foi que... Obrigado. De nada. Que ele queria uma camisa para dizer tem um juiz na comunidade, certo? E daí ele queria aparecer nos torneios com a camisa e tal. É importante lembrar
é dizer assim, eu tenho um caderninho de juiz, eu tenho a camisa de juiz, eu estou vestindo um negócio que diz que eu sou um juiz. Tu vai te mostrar sendo um juiz, chegando, te apresentando para as pessoas, olha, oi, eu sou juiz, oi, eu vou ser o juiz do torneio. Toda vez que você chega para ser o juiz mora do torneio, vai dizer, olha, eu sou o juiz mora hoje, vocês vão conversar comigo, qualquer coisa. E sempre se disponibilizar. Eu não quer dizer que só porque eu estou apitando esse torneio que eu só posso conversar contigo nesse momento. Quer nos conhecer mais uma regra? Tem alguma dúvida? Eu acho que a maioria aqui recebe uma mensagem no Facebook às 3 horas da manhã, num casual de Commander, perguntando como é que funciona a Double Season com sei lá, com Planeswalker, sabe? Então, assim, vocês são a sua divulgação, certo? Então, não é a camisa que vai fazer vocês, não é o caderninho da Star City, não é o playmat do juiz. É a sua atitude dentro da sua comunidade. Uma coisa que além do torneio de complementar isso, a gente já foi chamado antes deles de os embaixadores do jogo. A gente somos diplomatas do jogo. O que a gente fala, quando as pessoas acreditam, a gente tem que aparecer, a gente tem que mostrar. Não é só resolver a dúvida de regra na mesa, isso é inclusive o de menos. Então, só pra gente... Só pra gente manter o foco aqui, então. Já vou terminar, então, só pra gente... O que seriam esses projetos aqui? São projetos onde vocês consigam... Eu já vou terminar de falar. Que vocês consigam se integrar com a comunidade local de vocês. Desenvolvam ações com a comunidade local de vocês, principalmente a comunidade de jogadores. Apresentem o programa para essas pessoas de alguma forma. Alguns dos exemplos estão aqui, mas não restritos a isso. Eu só ia complementar o que ele comentou aqui do uniforme, que eu pego bastante PPTQ na região. Quando tá muito calor, eu não uso a camisa. Não é obrigatório usar a camisa. Não usem camisa com PPTQ de juiz. Camisa normal pode. Peraí. O que acontece assim, ele já me conhece, eu já me apresentei muito nos PPTQs que eu vou. Então, acho que sim, por causa do calor não há necessidade de você usar o uniforme. Não é o uniforme, na verdade. Sim. Então, Isso... eu me apresento, eles já me conhecem, já me chamam para tirar dúvida e não há necessidade de você ter realmente a camiseta. Isso aqui não tem nada a ver com palestra, mas eu não apito PPTQs de camisa e eu tenho feito um motim para que outros juízes não apitem PPTQs com a camisa oficial e tudo mais. Eu acho que tem muita gente que tem apitado PPTQs, inclusive, de bermuda. Depende muito da situação onde você está. Isso não é um problema. Não é a roupa quem faz o juiz. E um PPTQ é apenas um PPTQ, gente. Ok? Então, vamos lá. Drogas não podem. Então, outro tipo de projeto de melhoria técnica, que são iniciativas que visam desenvolver tecnicamente. O quê? Por exemplo, o grupo de estudos. Eu mesmo passei por isso, que eu precisava estudar para a prova, e eu falei, como é que eu vou estudar? Ler o documento só é um pouco trabalhoso. Então, eu juntei alguns amigos da loja que eu frequentava, que tinham interesse nas regras, falei, vamos se juntar, fazer um grupo e a gente posta os cenários para a gente poder discutir. Isso é um grande exemplo de como você pode melhorar e também recrutar outras pessoas que têm interesse no programa. Então... Pode... O canal de quiz. Oi? O canal de quiz, quando tá ativo. Então, alguns exemplos de projetos e iniciativas que visam melhorar a qualidade técnica de uma comunidade local. Conferências locais é um projeto que o Leonardo tem feito em São Paulo. Eu não sei se isso já se espalhou para outros lugares, mas é algo que dá muito resultado, onde você pega uma pequena parcela da comunidade e você faz mini conferências. Você não precisa trazer todos os juízes do Brasil inteiro e tudo mais. Não, você está ali, você tem um monte de pessoas interessadas, algumas delas se preparam, se dedicam e apresentar alguma coisa, e isso vai trabalhar na melhoria técnica daquela comunidade local. Escrever artigos. Grupos de estudo, mentoria com candidatos. Tudo isso são projetos e são iniciativas que podem ser feitas localmente. E você não precisa ser um juiz nível 3 para fazer mentoria com alguém. Você pode ser, sendo um aspirante a juiz, você pode ter um grupo de estudos de pessoas que se dedicam àquilo. Você pode compartilhar as regras que você conhece com outras pessoas, os cenários que você já viu, as conversas que você já teve com algum outro juiz. Então, isso não necessariamente está restrito. Então, desenvolvam isso.
Façam mais isso. Peguem ali pesquem as pessoas que vocês acham que têm algum interesse nisso e trabalhem junto, auxiliem. Criem um grupo ali coeso de pessoas interessadas que possam desenvolver melhor aquela comunidade, aquela região. É uma coisa muito importante. Tem uma coisa muito interessante dentro do programa, que é o dia de classe também. Que é um material muito bom, se tu quiseres aplicar na tua comunidade. Show. E se quem quiser saber mais sobre o dia de classe, depois procura o André na hora do almoço, possivelmente. Vamos lá? Pra gente... Esse tipo de coisa de compartilhar cenários, se você faz isso dentro de um evento com a sua equipe local, é considerado? Eu acho que é uma iniciativa. Eu não vejo... Para mim, um projeto, ele não necessariamente... ele tem ele é alguma coisa... não, ele não precisa ser longo prazo. Ele pode ter ali ele é um projeto relâmpago ali. Ele está acontecendo durante um evento. Então, isso que o Cauê faz é muito interessante, de essa mentoria dentro de eventos. Então, chamar outras pessoas interessadas para trabalhar junto com você é uma forma de projeto, é uma iniciativa. Isso não precisa ter um documento formal explicando o que é o seu projeto. Não. Se você tem uma iniciativa para fazer, ainda que ela dure 1, 2, 3 horas, essa conferência aqui não é não é algo permanente. Ela começou às 10 horas da manhã e ela vai terminar, se tudo der certo, antes das 8, porque a gente precisa ir embora. Mas é um projeto, é uma iniciativa, e não tem como negar. Então ela não precisa ser algo permanente que exista para sempre. Motivação. Essa daqui para mim é uma coisa muito interessante, e eu não tinha me atentado muito para isso até algum tempo. E um juiz falou para mim o contexto não era um contexto de projeto, mas para mim isso se aplica muito. Era um contexto de torneio. Ele disse o seguinte: torneios, mais especificamente GPs no caso, são cansativos. Você vem para cá, trabalha 2 ou 3 dias, de 8 a 11 horas por dia, a maior parte desse tempo de pé, e você precisa garantir que essas pessoas tenham os melhores 2 ou 3 dias e 11 horas de pé da vida delas, porque elas têm que querer voltar no próximo. Então elas têm que sentir que valeu a pena. Elas têm que sentir que aquele momento que elas estão ali foi um momento único, que elas tiveram um momento onde elas puderam desfrutar, onde elas puderam conhecer coisas e se desenvolver e fazer amigos, e que elas não saiam dali pensando, puxa, perdi 11 horas da minha vida, estou muito cansado, eu nunca mais quero apitar um torneio na minha vida, é uma droga esse programa. Então, trabalhar, e aí eu, extrapolando isso para as comunidades locais, a grande sacada não é fácil ser juiz. Porque, principalmente um juiz local, que apita torneios regulares e tudo mais, porque você tem que conseguir, de alguma forma, tirar essa motivação. Porque é importante que você esteja lá para o próximo Friday. É importante que você esteja lá no próximo Game Day, no próximo pré-release. E como é que você, olhando para a sua comunidade local, como é que vocês podem se ajudar a manter essa autoestima, essa vibe bacana e que vocês queiram ir para o próximo torneio. Então, desenvolver projetos que visem a motivação dos outros juízes, das outras pessoas relacionadas ao programa, é algo que, para mim, hoje é o core do programa de juízes. E isso muitos juízes de alto nível dizem. Acho que se vocês lerem o que o Charlie e o que o Rafa falaram nas entrevistas deles, eles falam que é difícil manter a motivação das pessoas. E a gente precisa sempre se reinventar, porque senão o programa morre. Se as pessoas deixarem de acreditar que aquilo vale, é complicado. Ele aqui levantou primeiro, Gão. Eu gostei dessa parte que você falou da motivação dentro do GP, que a pessoa tem que aprender, ter uma experiência boa, e não é só motivação, não é só aspecto financeiro, né? Sim. Nossa vida pessoal, nos trabalhos, nas empresas, Sim. o que motiva a gente não é dinheiro, é Exato. clima, é aprender mais, é buscar mais conhecimento. E se a gente conseguir trazer isso para dentro da comunidade, é um grande aspecto positivo. Essa parte de motivação, lembrando, pessoal, 19 de julho tem a Dia de Camp. Dia de Camp! Vamos se inscrever, vai ser Commander lá com umas coisas, mais Combat e churrasco ao mesmo tempo, então é uma coisa pra gente só quem tem nível de juiz vai, então vocês podem falar, ó, tudo bem, ó, eu vou lá, eu tô Friday, mas eu pelo menos vou jogar Magic com Pera aí, o Nogi tinha levantado a mão primeiro.
Éder. Então, peraí, só reforçando aqui. Eu falei que a ideia, o vislumbre desse tipo de projeto saiu de uma conversa que eu tive durante um GP, mas isso daqui não é sobre GPs, ok? Isso daqui é sobre a nossa comunidade ali. É você ir para a sua loja, no seu Friday, e você ver que tem um outro juiz lá e vocês estão lá com a bola super murcha e tudo mais. Como é que vocês podem, que tipos de iniciativas, que tipos de projetos podem manter essa coisa acesa aí? Então, por exemplo, nós temos pessoas no programa de juízes que estão há mais tempo do que o Nicolau é vivo. Elas são juízes. Então, tipo, o Du é um exemplo de cara que está no programa de juízes, acho que antes do programa de juízes existir. Assim como o Rafa, assim como o Charlie. Então, assim, esses caras estão no programa há muito tempo. Então, eles podem ter algumas sacadas, alguns vislumbres de iniciativas ou coisas que podem ajudar a motivar outras pessoas. Alguns exemplos de projetos aqui, encontros recreativos. Isso é algo que o Hugo acabou de falar sobre a Dia de Cup, o churrasco, etc. Isso vai acontecer em São Paulo, eles mandaram um e-mail. O Éder mandou, por exemplo, um convite na lista do GP São Paulo para as pessoas que vêm para o GP, para os juízes que vêm para o GP, de na quinta-feira se reunir e fazer uma atividade extra, não relacionada ao programa de juízes, mas envolvendo essas pessoas. Por favor, me procurem quem tiver interesse na quinta-feira no GP. E se você estiver em São Paulo com um dia livre, participar de uma atividade recreativa entre juízes, me procura durante o almoço. Então, isso são coisas que visam manter as pessoas motivadas e animadas. Jantares, então, eventualmente, quando existiam os old PTQs, né, e tudo mais, que juízes costumavam viajar para apitar fora das suas cidades, então as pessoas faziam grandes encontros nas vésperas desses torneios e, eu vou rever os amigos e tudo mais. Sessões de jogos. Então, acho que o Hugo e o Éder e o Marim e o Leonardo são caras que sabem como fazer isso. Então, se vocês gostariam de levar isso para a sua cidade, para a sua comunidade, para a sua loja, converse com eles, que eles têm experiências nesse tipo de iniciativa. E no final, a gente vai descobrir que muito dessa motivação e muito sobre ser juiz é bastante sobre os amigos que a gente faz nessa jornada. É muito mais do que os boosters, as box ou as foils que a gente recebe. Isso, eventualmente, resolve ali um problema financeiro e tudo mais, mas o que fica mesmo, o que sobra. Então, procurem desenvolver esse tipo de atividade. Vamos lá, para acabar. Tenho mais 5 minutos. Como... Não, esse aqui é o chinês, mano. O Tomás é a cara safadinha. Tomás é a cara safadinha. Esse é um shrug, Bom, como começar? Esses slides são muito bonitos, então a Bia vai falar. Então, a gente já viu um monte de coisa que tem para fazer na comunidade. Tem uma abertura muito grande também. Mas, e aí, o que a gente faz agora? Antes disso, todo mundo recebeu um papelzinho? Ok. O que eu gostaria que vocês fizessem? Para a gente continuar e terminar uma dinâmica aqui bem legal. Peguem esse papelzinho, ou se não tiver, peguem com o colega do lado um pedaço de papel e escrevam alguma coisa que vocês gostariam, algum projeto, alguma iniciativa, algo que vocês gostariam de melhorar na comunidade de vocês. Olhando para a loja de vocês, ou para a cidade, ou mesmo de uma forma mais abrangente. Mas pensem em um projeto, sei lá, definam com uma palavra, uma frase, algo bem sucinto que vocês gostariam de resolver, ou de melhorar, ou de implementar na comunidade de vocês. Aqui. Quem quiser papelzinho... Tá sem ali. Caneta eu não tenho. Bom, escrevam aí e a gente já pega esses papelzinhos aí. Vamos lá, dar uma continuidade para pedir. Então, tudo que a gente precisa é de uma ideia. Não tem limite para isso aqui na comunidade, como a gente viu, de tantas oportunidades que a gente pode ter para iniciar um projeto. Então, tudo que você precisa é ter uma ideia do que você acha que a comunidade precisa. Então, e é sempre bom você definir. Você identifica algo que sua comunidade precisa, como o problema, a necessidade ou uma oportunidade de fazer algo na sua loja, com um grupo de pessoas, ou até mesmo na cidade inteira. Você pode fazer um circuito de jogos.
Então, e montar uma estrutura. Por que eu vou fazer isso? Como? Eu preciso saber como eu vou fazer. E também eu preciso ter um objetivo. Para que eu vou fazer isso? E é bom você pesquisar, tipo, tem muitos juízes na comunidade, então tem muita coisa sendo feita. Procura se isso está sendo feito. Você não precisa criar e inventar a roda de novo. Basta você participar, você vê se está sendo feito. Está sendo feito? Como que pode ser feito? E o que eu preciso fazer? Eu preciso de material? Eu preciso de espaço? Eu preciso de mais pessoas? Então, isso tudo são considerações que você tem que ter na hora de você desenvolver um projeto. E tem tudo isso, mas não precisam se prender a essa coisa de projeto. São ideias e execuções. Tudo que você precisa é ter uma ideia e trabalhar nela. Um grande ponto é, o seu projeto, a sua iniciativa, ela não precisa ser inédita. Não precisa ser algo inovador, algo que ninguém nunca fez. Então você pode pegar ideias que têm funcionado em um lugar e tentar aplicar. E ver se dá certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que precise melhorar e evoluir e virar alguma coisa diferente. Então não se... Tem gente que rouba a palestra de outros juízes e na cara de pau. Então, exato, é você poder emule comportamentos que você vê que tem dado certo. Então, pô, quer fazer uma conferência local, ali na sua loja, na sua cidade, no seu bairro, etc., conversa com o Leonardo, com o Gregory e vê como é que eles estão fazendo isso em São Paulo. Quer organizar um churrasco, alguma coisa, ou um buffet de saladas, conversa com o Hugo e vê como isso está sendo feito. Então, vamos acelerar, só para a gente concluir aqui. Então, apresentação. Mostra a sua ideia para as outras pessoas que estão com você, que estão na sua loja. Divulga isso, pede para alguém postar no Facebook, ou posta no grupo de juízes que a gente tem lá, ou até mesmo você pode usar a ferramenta do Apps para poder recrutar mais pessoas. E é sempre bom também, porque você tem um feedback com isso. E peça feedback sobre as coisas que você está fazendo, sobre o seu projeto. Então, converse com as pessoas. Poxa, o que você achou? Ou então, sei lá, fizemos aqui o buffet de saladas dos juízes e foi, pô, um maior sucesso, todo mundo gostou. Pô, que salada podia ter mais, Então, assim, converse com as pessoas. Peça feedback e veja como melhorar. Nenhuma iniciativa, nenhum projeto, isso não vai ser acertado de primeira. Então, isso a gente traz desde o mundo corporativo da nossa vida profissional, as coisas evoluem, elas precisam ser lapidadas, trabalhadas, a gente trabalha com feedback e ciclos de análise e redesenvolvimento. Então, não pense que o seu projeto ele vai dar a primeira vez que você fizer alguma coisa, logo que você divulgar, logo que você chamar as pessoas, vai ser um boom, todo mundo vai se interessar. O buffet de saladas vai ser um sucesso, acreditem. Vai dar certo. A gente sabe que o cara já tá. Eu vou te falar que o único buffet de salada que eu já vi na minha vida que realmente foi um sucesso ficava em Florianópolis, que tinha bacon na salada. Vamos lá. Então, é importante envolver as pessoas da comunidade também. A gente quer desenvolver o local. Então, recrutem pessoas, dividam as tarefas, inventem coisas para serem feitas. E o mais importante é trabalho. Tipo, vai ser difícil, não vai emplacar logo de cara, nem sempre é assim. Então, é importante você sempre insistir e trabalhar junto com as pessoas que estão no projeto com você. E trabalho em equipe. Dar autonomia para as pessoas, porque assim elas vão poder se desenvolver e desenvolver outras pessoas também. Confiança, confiar em quem está trabalhando com você sempre, porque senão o seu projeto não vai se desenvolver, vai ser algo que só você vai trabalhar naquilo e não vai ter continuidade, porque sem ajuda você não vai conseguir fazer nada. Algumas coisas bem importantes, assim. Só para encerrar esse último slide, prometo, Zanuto. Trabalho em equipe, lembrando, isso aqui é sobre os amigos que a gente faz, as pessoas que a gente conhece e tudo mais, então... procurem envolver outras pessoas. E autonomia. Para mim, o grande papel de um líder, de alguém que esteja desenvolvendo um projeto, é formar o seu sucessor. Então, não tenha medo de entregar as coisas na mão de outras pessoas. Formem outras pessoas que te possam substituir. O seu grande objetivo como um líder é se tornar obsoleto. Então, é muito difícil, é uma prática, é um desapego muito forte, mas faça isso. Dê autonomia para as pessoas que estão trabalhando com você, que se interessam, que queiram desenvolver. Confie nelas e não desista. É isso.
regional, que está aqui no nosso coração. Qual que é o nome dele? Thales Bittencourt. Então, sobre esses papeizinhos que vocês escreveram, o que eu quero que vocês façam agora? Quando vocês retornarem para casa, trabalhem nesses projetos que vocês pensaram. Beleza? Achei fácil.